Olá pessoal, estamos de volta no Ação e Reação nessa segunda-feira, 3 de julho, primeiro programa do mês de julho, mês de inverno, né? Friozinho aqui na cidade, mas hoje já um dia ensolarado aqui na Baixada, uma chuvinha de manhã, fininha, agora já está um sol forte, agora uma e pouco, um solzinho forte aqui na região da Baixada. Hoje nós temos dois convidados, né? Vários assuntos, o José Carlos Clemente, que é médico, diretor clínico da Multimagem, o Dr. Vicente Cassione, comentarista, advogado e também professor. Bandidos geram insegurança no sistema Anchieta Imigrantes, né? Ou as pessoas estão reclamando, tem uma senhora que eu vou ler no segundo bloco, que já passou um WhatsApp aqui para mim, né? Falando, né? Ela relatou ontem na caminhada, eu passei meu WhatsApp para ela falou que ia mandar mensagem hoje 1h e realmente ela mandou, né? Condesb, presidido por Mourão, quer pensar na região metropolitana. Mourão reclama que nós não temos uma universidade pública. Feirantes querem voltar para o canteiro central da Francisco de Sério. Agora a coisa vai pegar, né? Baixada Santista tem déficit de 100 milhões na área de saúde. Essa questão aí do Clemente vai falar muito bem sobre essa questão. E o estacionamento regulamentado em Santos sofre reajuste a partir de hoje. Então é tudo reajuste, a balsa tem reajuste, a nossa estrada que é segura tem reajuste, a balsa que não demora tem reajuste, e os estacionamentos na rua, como nós temos vários guardas para policiar o carro, os nossos carros também sofrem reajuste, né? O salário de muita gente que não sofreu. Então hoje, que é um dia ímpar, eu vou começar pela minha esquerda, José Carlos Clemente, médico, diretor clínico da Multimagem. Tudo bem, Clemente? Tudo bem, Filete, prazer estar de volta aí, não vim a semana passada. Fez falta. Senti saudade, Cassione. Fez prazer falta. De novo nos vermos aqui para debater esses assuntos. E também o advogado e professor Vicente Cassione. Uma boa tarde a todos. Quando eu digo que o Clemente fez falta, porque o programa cresce quando o Clemente vem. A sorte é que veio o João. Foi bem. E foi bem, mas o Clemente é uma pessoa que tem um descortínio, uma capacidade de análise muito grande e ajuda as pessoas, inclusive a mim, a entenderem o que está acontecendo. Obrigado. Um abração a você, Obrigado. Que abriu muito bem, falando do nosso mês de julho, de inverno. A chuvinha de manhã, só viu a chuvinha de manhã você, que é veterinário, acorda cedo, e o Clemente, que tem que cuidar da clínica dele. Eu, quando acordei, já estava sono. Você é um felizardo, você é um felizardo. Você está acordando quando você quer acordar. Não acorda, mas eu durmo tarde, eu durmo muito tarde. Eu durmo 2, 3 horas da manhã. Cassione, vamos começar falando bem agora, tá? O Mourão, que talvez seja o prefeito melhor avaliado da região, né? Ele está pensando na região metropolitana, o VLT e o sistema de ônibus interligando até Peruíbe, e a questão da universidade pública, né? Então o Mourão, que é presidente do Condesb agora, quer revolucionar e que realmente a região metropolitana sai um pouquinho do papel, como muita gente diz. É isso mesmo? Eu quero saudar os caríssimos telespectadores que nos prestigiam. E eu começo dizendo que talvez, não, você disse, talvez seja o mais bem avaliado prefeito. O Mourão é o único prefeito nos últimos anos da região. Já não é de hoje. Tá? Todo mundo sabe, indiscutivelmente, que não dá para comparar. Está mais ou menos como o Corinthians hoje no Campeonato Brasileiro, disparado na frente. O Mourão é o único prefeito que mudou a cara de uma cidade. Todas as outras cidades ficaram com a mesma cara. Por quê? Porque os prefeitos têm sido todos meia boca. Inclusive em Santos. Nós tivemos quase 20 anos de prefeitos meia-boca. Você pega aqui, nos últimos 20 anos, prefeitos meia-boca. Então, o Mourão conseguiu, por exemplo, na presidência do Condesb, levar 104 vereadores de 134, que tem todas as cidades da Baixada. Ele levou 104 vereadores para uma reunião. Isso é prestígio, isso é ação, porque antes, além de não irem os prefeitos, não iam os vereadores, não ia ninguém, porque todo mundo sabia que aquilo lá era trocado por nada e por zero era menos. E o Mourão, para mostrar o que eu estou dizendo, nem de propósito, olha, a tribuna de quarta-feira, dia 28,
o Grupo A Tribuna fez uma reunião importante com os prefeitos que teriam que comparecer, etc., para tratar de assuntos para transporte na região metropolitana. Está aqui a página, para ninguém dizer que não existe, 28 de Quarta-feira julho, quarta-feira passada. A reunião foi na O terça-feira. único prefeito que compareceu à reunião promovida pela tribuna era a região em pauta, foi o Alberto Mourão. Único. Foi o vice-prefeito do Cubatão, depois Pedrinho. nenhum vice-prefeito mais, e o único prefeito que foi o Mourão. Então, duas notícias, e eu volto a dizer, hein, o Mourão não é um amigo do peito, eu me dou com o Mourão. Foi até meu aluno na faculdade, porque ele, além de engenheiro, estudou direito. Mas nunca nos demos assim de beijos e abraços. E eu a vida toda elogiei o Mourão. Estou mostrando, portanto, aqui que nós não temos há muito tempo na região, além dele, nenhum prefeito. O atual prefeito de Santos, por exemplo, não está na prefeitura. Mais uma vez, está em lugar incerto e não sabido. Agora parece estar viajando em férias pela Europa. Não é? Então, o que você pode esperar de uma região em que esses prefeitos todos são prefeitinhos? Prefeitinhos. E colocam a prefeitura na mão de gente que, evidentemente, não tem nenhuma competência para gerir uma cidade. Eu fui numa reunião do sistema de tribuna de comunicação, né? Eles estão fazendo reuniões mensais. Eu fui numa, muito bom, o prédio muito bom, as pessoas bacanas, e está discutindo os problemas da cidade, né? Das regiões. Então, eu queria saber a sua opinião, Clemente, sobre a questão da região metropolitana, isso que a Cassiane falou, da interligação do transporte, da questão da saúde, da questão da segurança pública, que hoje as cidades têm câmeras, mas elas não se intercomunicam, né? Então, uma coisa que, por exemplo, nós estamos do lado de São Vicente, do lado da Praia Grande, se não houver uma comunicação dessas câmeras, não adianta a gente ter um sistema integrado, né? Não, eu acho que a Cassiane falou já tudo, mas de certa forma eu vou endossar as palavras do Cassione, enfim, porque ele realmente defende o Mourão há anos aqui, assim como eu defendo, porque ele é um gestor. Claro. Ele é um engenheiro, um advogado, mas é um gestor, né? E sabe, se nós pegarmos a Praia Grande, tem antes do Mourão e depois do Mourão. Isso é sabido, porque ele modificou, já no primeiro mandato dele, ele fez uma mudança, assim, absurda para a época. Sim, foi. Né? Depois saiu, voltou. E quando ele dá saudade, porque quando ele sai, dá vontade de trazê-lo de volta, porque realmente ele é o gestor. Né? E a cidade como um todo se beneficiou. E eu acho que com essa visão empreendedora dele, porque além de um gestor, ele é um empresário bem-sucedido, então sabe trabalhar a prefeitura, uma prefeitura que vai bem, obrigado, mesmo na crise, não atrasa pagamento, ninguém reclama absolutamente de nada, tem dinheiro para investimento, talvez não tivesse o que ele gostaria que tivesse, mas dentro dessas limitações de inadimplência, de IPTU, de outros impostos, ele consegue fazer a Praia Grande ficar cada vez melhor. Então, esse é um lado. E mais do que isso, ele é um sonhador. Ele talvez seja o único que sonhe alto nessa integração que nós estamos falando sempre aqui, né, Cassiane? Integração, transporte público, segurança, saúde e até educação, por que não? Nós temos várias universidades aí, né? Então, que é super importante. Como é que você vai trabalhar uma região tão grande como essa, trabalhando cada um para si? Eu acho que tem que ter mesmo integração no transporte, sobretudo, mas na segurança. Pensa nisso, pensa na saúde, que hoje é um déficit grande em todo lugar, mas não deixa de ser diferente daqui. Então, eu realmente quero endossar o que o Cassiane falou, parabenizá-lo pela coragem e mais do que isso. Se você tem um evento tão importante como esse organizado da tribuna,
e só aparece um prefeito, parece que só ele se importa realmente. Não apenas com a cidade dele, mas com toda a região. E fica aí, os próprios fatos indicam isso. Ninguém está muito preocupado com discutir problemas da região da Baixada Santista. Cubatão mandou o vice-prefeito, o Pedrinho também, né? Só para a gente deixar. Tudo bem. Mandou o vice-prefeito. Mas, realmente, com todo o respeito ao Pedrinho, tinha que ir o prefeito de Cubatão. Senão o prefeito é para quê? Para mandar o banco, o regra 3, o substituto. O prefeito, ele é o titular. O vice-prefeito vai para outras coisas, mas para coisas importantes é o prefeito. Não é? É isso que tem que acontecer. O grande mal desta região, o Clemente acabou de dizer agora, cada um trabalha por si. Eu vou, pela primeira vez, discordar do Clemente. Cada um trabalha por si, não. Um trabalha, que é o Mourão. O resto, nesse período todo, enganou. Porque entre uma ciclovia e um nada, que é o que você vê como resultado das últimas prefeituras de Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, o que você tem visto? Desde de tentativas de assassinato até o que você imaginar. Isso aqui é uma terra de ninguém, a região da Baixada. O Mourão é do PSDB, partido do governador, e confronta o governador, empeita o governador. O prefeito de Santos também é do partido. Nem empeita e nem é favorecido. Porque já que você é do meu partido, é meu cupincha, se eu não te empeito, você me ajuda, pelo menos. Me dá alguma coisa, não é? Não é o que acontece. Então, nós vivemos realmente numa região amaldiçoada pela política dos fracos, dos incompetentes, não é? Dos que brincam de fazer gestão pública. Parabéns, Mourão, mais uma vez. E você nunca me agradeceu e nem precisa agradecer. Eu vou continuar elogiando. Até o dia em que você pisar na bola, se pisar na bola. Mas, por enquanto, ainda não pisou. Então, receba os meus elogios. Bandidos ignoram a ação do sistema Anchieta Imigrantes. Nós tivemos aí, no sábado passado, uma morte, né, por tiro. E depois de menos de 24 horas, outro carro é alvejado, né? Graças a Deus, sem vítimas. É um pedágio caro, teve um aumento de 20 centavos e construindo muro, sem muro e tal. Na minha opinião, tinha que colocar a polícia investigativa, né? Eu queria abrir, se você me permitir. Você vai falar agora. Não, porque eu quero depois que o Clemente, gostaria muito de ouvir o Clemente, porque eu trouxe dados aqui e em cima disso eu gostaria que ele comentasse. E você também, Filete. Muito obrigado. Você é importante quando dá a sua opinião. A tribuna, no dia 25 de junho, domingo passado, trouxe aqui, até quando? Até quando? Essas fotos que estão aqui são os assassinados na rodovia mais moderna do Brasil. Em 2013, Elza Gomes dos Santos. Em 2013, Dian William Tezendata. Em 2013, Ednelson M. de Barros. Em 2014, Felipe Varjaio Salazar. Em 2016, Sônia de Fátima Milhora. Em 2016, Reinaldo Lima de Souza. Em 2017, Cláudio Aquino. Esses os que morreram, sem contar os milhares que foram assaltados, sem contar os que tiveram seus carros alvejados, etc, etc, etc. Está aqui. Até quando? Muito bem. Na edição de ontem, a tribuna coloca: bandidos ignoram ações no SAE, Sistema Anchieta Imigrantes. E aí,
Deputados locais cobram providências. Está aqui. Está aqui, ó. O Navarro, o Paulo Correia e o João Paulo Tavares Papa, deputado federal. Deputados locais cobram providências. Então eu vou ler só um trechinho da notícia que fala do deputado local. E é bem local mesmo, porque em Brasília não aparece. O deputado federal João Paulo Papa esteve reunido na última quinta-feira. Aí você imagina que ele esteve reunido com Michel Temer, que ele esteve reunido com o governador do estado, que ele esteve reunido com o secretário de Segurança Pública. O deputado federal João Paulo Papa esteve reunido na última quinta-feira com a direção da Polícia Civil na Baixada. Deputado federal reunido com a direção da Polícia Civil. Depois de tudo isso que a tribuna tem mostrado. O parlamentar, acreditem no que eu vou ler, está escrito aqui, ficou impressionado com a quantidade de delitos registrados nas rodovias que cortam a região e com o alto número de crimes solucionados pelas equipes. Ele ficou impressionado com o número de crimes. Desde 2013, os assassinados estão aqui na tribuna. Toda semana tem notícia. Onde é que está o deputado João Paulo Tavares Papa? No mundo da lua? Vai se reuniu quinta-feira com a chefia da Polícia Civil. E sabe mais o quê? Para ele, é necessário buscar uma solução urgente no trecho do SAI margeado pela Via Esperança em Cubatão. Ele descobriu que é necessário buscar urgente agora. Depois de tudo que já tem acontecido, agora ele descobriu que é necessário. E aí vem. Sair do encontro, diz ele, com uma tarefa. Você fala, que grande tarefa seria? Com uma tarefa. Buscar com a Ecovias a melhoria do sistema de iluminação de alguns trechos para a instalação de mais câmeras inteligentes nas rodovias. Você entendeu por que essa região ela é como é? Porque esta é a representação que essa região tem. Parece que eu estou falando aqui com dor de cotovelo. Não estou falando com dor de cotovelo. Eu fui deputado 2 vezes. E todo mundo sabe, pega os jornais da época, via notícia concreta de coisas feitas. Qualquer deputado que é deputado para valer, toma providências. E não fica, descobriu agora. Foi prefeito 8 anos na região, em Santos. Acorda. Acordem. Clemente, essa é a questão do sistema. Eu acho preocupa muito a região, né? Pô, ainda estamos falando de 2013 que a tribuna publicou, mas também vem muito antes disso. Antes. Então, assim, isso é louco. Eu acho que é sem comentários. Eu tenho alguns amigos que foram assaltados, eu já vou falar aqui, eu comento depois da estrada, mas na entrada de Santos. Ali tem até tem uma cobertura ali que é para ficar uma... Você mesmo comentou um dia que comentei. Que você acha que uma viatura da polícia que não fica mais. Não fica. Não fica mais. E todo mundo é assaltado ali. Você já foi assaltado, não foi? Já Você comentou também. aqui ao vivo. Eu fui, mas não é só... Eu estou falando... Em casa própria, lógico. Mas não sou eu. Eu conheço vários que foram assaltados ali. Se ficar para a esquerda, vai ser assaltado. É todo dia. É diário. É qualquer dia, qualquer hora. Então, se você já sabe, por que não atuar preventivamente? Agora, também acho que a senhora tem razão, porque não adianta trabalhar aqui embaixo, onde as pessoas também não podem decidir. A polícia é importante, claro. Não estou falando isso, pelo contrário. Eu acho que a Polícia Civil tem que ir, sim. Mas talvez ele não tenha autonomia para fazer isso
que a gente gostaria que fizesse, eles teriam que trabalhar lá em cima, como você falou. Claro. Ou é com o Temer, ou é com o governador. Escuta, vão obrigar, né, de alguma forma. O sistema de segurança com câmeras é importante? É, mas eu acho que vai mais do que isso, tem que ter policiamento mesmo. Porque isso inibe. Se tem policiamento, viaturas fixas, ou correndo para um lado, para o outro, passando, eu acho que realmente vai modificar isso. Agora, não adianta nada. Quer dizer, centenas de pessoas faz um boletim de ocorrência lá que foi assaltado em tal lugar e também não acontece nada. Aí quando morre alguém, aí parece que todo mundo se toca e tal, mas continua não fazendo absolutamente nada. Agora, eu penso na outra ponta, o governador está sempre aqui, né? Sempre em Santos. Sempre comendo pastel no Carioca. Caramba, será que também não sabe, ninguém nunca falou para ele, será que nunca leu que acontece isso? Ele vem de helicóptero, né? Então, puxa vida, eu acho que realmente está na hora das nossas autoridades acordarem, e aí em qualquer nível, eu estou dizendo, mas desde o nível municipal, aos deputados, a prefeitos da região, mas que tem que dar um basta nisso, até porque, se a gente imaginar, nós não temos, excetuando Cubatão, as demais cidades não têm indústrias, não têm receita de indústria. É basicamente comércio, serviço e turismo. Então você espanta as pessoas com isso. As pessoas realmente fogem. Ou poderia ter muito mais gente do que tem. Ou seja, é só a gente ver quando acontece no exterior. Isso até aconteceu, por exemplo, na Inglaterra, Londres, né? Paris. Então, todas essas coisas agressivas, a bomba, isso, aquilo, o caminhão que jogou em cima, tudo que gera insegurança, qualquer que seja a maneira, ela diminui o turismo. Então, a própria França reduziu o turismo, é o país que mais tem turista no mundo. Chega a ter 70 milhões de turistas ao ano, diminuiu. Londres despencou. Então, por que a gente não se preocupar também com a nossa região? Então, endosso tudo que o Cassione falou e realmente vamos para frente, mas num nível onde se pode resolver. E não aqui embaixo, onde nada a gente consegue. O Cassione pediu uma opinião, acho que tem que ser polícia investigativa, na minha opinião também. Talvez a Polícia Civil, não sei aí, que se é secretário de Segurança Pública, não sei se é o caso para o Michel Temer e tal, mas acho que secretário de Segurança Pública, porque eu acho que é investigativo. Eu acho que são as mesmas pessoas e cada um em determinados pontos. Então não adianta, na minha opinião, lógico, tem que ser tudo isso hoje. Mas, por exemplo, como em São Vicente tinha 7... Em São Vicente com a imigrantes, tinha 7 cruzamentos, Mascarenhas de Moraes, não sei o que. Você tem que pôr uma viatura em 7 cruzamentos, uma de cada lado, são 14 viaturas. 8 horas, 14 vezes 8, dá 42. Você tem que ter 42 equipes de policiais para prevenir aquilo 24 horas. Então, acho que tem que ter o sistema prevenção, o sistema da Polícia Militar, mas tem que ser investigativo, porque são as mesmas pessoas em determinados pontos, porque eu converso com muita gente, esse próprio que morreu aí, o Baleiro e tal, eu conversava com ele e falava, tem a turma que assalta aqui na frente, tem a turma que assalta no meio e lá atrás, porque uma vez eu parei o carro lá atrás, na direita, aí eu vim andando e tal, ele falou, não adianta, que tem a turma que assalta aí também. Você me entendeu? Então, até ele conhecia, eu sei porque... Ele vivia ali, pô? No dia que eu fui assaltado, né? Aí estou falando de mim mesmo, fui assaltado, pouco tempo depois ele foi lá na Multimagem, precisava fazer um exame e tudo. Não, tá bom, vamos fazer aqui tudo. Ele falou, puxa vida, eu não sabia. Se eu soubesse que você tinha assaltado, eu ia te falar quem foi, porque eu conheço todo mundo que assalta. Quer dizer, a própria pessoa que está ali sabe, e por que não se faz nada, puxa vida? Ele ia falar para você, olha, devolve que é o Clemente, é meu amigo, já fez o exame lá para mim. Entendeu? É complicado. Nós estamos dando um exemplo de um sistema rodoviário onde acontece isso. Mas os assaltos acontecem nas cidades todas da região. Todo dia você tem homicídio, praticamente, numa das cidades da região, ou tentativa de homicídio, ou homicídio, todo dia. Mas, o que chama mais atenção é que você tinha as cotas. A cota 90, a cota 200, a cota 400, não é? Na Serra do Mar. Estava lá. Tiraram as pessoas das cotas. O que aquilo virou? Aquilo virou um bunker. Aquilo viraram casamatas. Quer dizer,
aquele lugar ali é esconderijo dos malfeitores, de quadrilhas, de ladrões, que se comunicam, descem de uma pista para outra, passam para lá, para cá. Por quê? Porque você desocupou os bairros cota e colocou ali o quê? Uma porção de espaços que servem de refúgio, não é, para os bandidos. Pior, muito pior. E eu, no comecinho, comecei a denunciar. Quando você desce a Imigrantes, ou sobe, você já viu que olhando para a esquerda, você vê aquela mata, não é? Aquele manguezal, aquela mata típica da região, que se estende até a Praia Grande. O que foram fazendo? Começou uma favela, começou a se formar um barraco aqui, outro aqui, outro aqui. Aquilo foi se estendendo, se estendendo, se estendendo às margens do rio Cubatão, que é o rio que fornece a água para a Sabesp entregar para a cidade de Santos. Muito bem. Aquela favela hoje, ela já está se estendendo tanto que daqui a pouco ela chega na Praia Grande. Foram deixando fazer, tudo com fossa. Todo esse material de esgoto vai direto para o rio Cubatão. Tudo contaminado. E o que é gravíssimo, você não pode mexer na zona continental para dar progresso para a região. Você não pode mexer na zona continental de Santos, você não pode mexer no Vale do Quilombo, você não pode mexer naquela parte que vai dar para Bertioga, você não pode mexer para o outro lado do estuário, até o lugar, até onde está ali a parte retroportuária pode. Dali para lá não pode mais, porque aquilo é intocável. Mas basta que alguém faça o primeiro barraco e você tem depois uma comunidade inteira que você não desfaz mais. Então essa grande favela que se armou, que se formou à esquerda da Imigrantes, de quem sobe, vai se estender, escuta o que eu estou dizendo, até a Praia Grande. Ela vai passar pela zona continental de São Vicente, vai se estender. O problema é que estes grupos que vão se formando e se ampliando, além de gerarem dentro deles refúgio e moradia para malfeitores, tem muita gente boa que está morando lá, mas morando sem condições humanas, sem esgoto, mas ligam água, ligam luz, e vai indo, daqui a pouco você tem uma região que são todos os diques de Santos e São Vicente, que é a Vila dos Pescadores inteirinha no Cubatão, que é a Vila Natal, que é a Vila Esperança, que agora é essa que está se formando já se formou enorme. Que região é esta que está se formando inteiramente em cima de barracos precários, sem nenhum tipo de urbanização, aos olhos de vereadores e prefeitos que, em troca de voto, deixam essas coisas prosperarem e crescerem. Isto é desgoverno total. Então, quando a gente fala aqui, a gente já sabe disso, para os telespectadores, que são os abnegados, e para as paredes. Essas paredes que tem aqui atrás, em todos os lugares aqui do estúdio. É para eles que nós falamos. Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos. Você sabe que você tem o telefone 997 11 5545 para dúvidas, perguntas para o professor Cassione, professor Clemente, que estamos aqui, e vamos a um breve intervalo. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200.
APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos no segundo bloco do Ação e Reação, hoje é 3 de julho, segunda-feira, com os convidados José Carlos Clemente e Vicente Cassione. Muitas perguntas aqui. Vamos começar pelo meu amigo Wilson, da Avenida Mota Lima, Vila Cascatinha. Obrigado pela audiência. Parabéns ao Wilson da Vila Cascatinha. Parabéns pelo programa e convidados. Pergunte ao Vicente Cassione.
diante de tantas denúncias e provas, documentos, prisões, delações, por que o presidente Lula ainda não foi preso? Bom, eu não sei, porque eu não acompanhei e não vi nenhum processo. Eu só posso opinar sobre aquilo que eu vejo nos autos. Eu não vi nenhum processo. O processo não é o jornal Folha de São Paulo, não é a Veja, não é a Rede Globo de televisão. O processo está no fórum. Lá é que tem as coisas. O que é noticiado é o que a gente fica sabendo. Pode ter certeza que se não mandaram prender o Lula ainda, das duas uma, ou eles estão com receio de que possa haver alguma reação popular, que queiram ou não queiram. Se você pegar pesquisa, em todas as pesquisas para a presidência da República, o Lula está liderando. Então, ou eles estão com receio de fazer isso, ou eles estão esperando uma hora para fazer, e eu não sei quando é que vai ser, porque o Janot daqui a 2 meses está fora, ou eles não têm tanta coisa quanto dizem que tem. Porque prisão tem que ser depois de condenação. A condenação gera a prisão. Isso sempre foi a regra. Quem é que vai preso? Vai preso o perigoso, que você não pode deixar solto no meio da rua, porque ele pode cometer um estupro, um assalto, um latrocínio, um homicídio. A regra é essa. Então, o código foi feito assim. Prende-se antes da condenação aquele que é perigoso. Segunda hipótese, prende-se aquele que não deixa o processo andar. Ameaça a testemunha, coage o réu, coage o juiz, coage o promotor, coage o advogado de acusação. Então, esse camarada, ele vai para a prisão porque ele impede o andamento do processo. Fora disso, condenação pela lei só depois que o indivíduo foi condenado com sentença definitiva, não cabendo mais recurso. No caso desses que foram presos e soltos, a pergunta que eu faço é, não é o Lula que me assusta de não ter sido preso, porque outros tantos que foram ventilados, não é? E a gente começar a dar o nome deles todos, dos figurões, praticamente são muitos. Governadores, não é? Deputados, senadores, estão todos soltos. Então, o que me assusta é por que não denunciaram, não processaram e deram anistia ao Joesley Batista e ao irmão dele. Isso é que eu não posso entender. Porque isto fugiu à regra. Todos os delatores estavam presos e delataram. Esses não foram processados, os delatores. Pegaram pena menor. Esses não pegam pena nenhuma. Não teve processo. Estão tão limpos quanto qualquer um de nós. Por quê? Só essa exceção para esses. E agora também não tem como reverter, né? Porque senão ninguém mais faz delação. Porque... Não tem, porque a babaquice dos ministros do Supremo entendeu que quem manda é o Ministério Público, não é o Judiciário. A vida inteira quem julgou foi o Judiciário. Agora, quem decide se o sujeito tem ou que não tem que ir para a cadeia, tem que não tem que ser processado, é o Ministério Público. Sim, o Ministério Público toma a iniciativa de abrir o processo. É assim que é. Mas é o Judiciário que dá a palavra final. O Supremo entendeu que nesses casos de delação, o Supremo tem a iniciativa, o Ministério Público tem a iniciativa, não apenas de começar ou não começar, como tem a iniciativa de inocentar e de não dar pena e de não deixar que vá para o Judiciário decidir. Isto é fim do Estado de Direito. Olha, eu também me revolto com isso aí. Eu acho que deram muito poder para o Ministério Público, é isso que está acontecendo. E é exatamente isso que aconteceu no caso dos irmãos Batista, aí, do Joesley e do outro. Porque depois de tudo isso, você isentá-los, a sensação de impunidade das pessoas que estão vendo aquilo, ou seja na TV, seja lendo,
é de revolta total, né, Cassione? Parece que realmente é o país da impunidade. O cara faz o que quer, enriquece com dinheiro público, dado de forma subsidiada pelo BNDES. Quer dizer, em 2002 ela era uma pequena empresa. Açougue. Era uma pequenininha empresa. Era Se uma tornou açougue. a maior empresa de carnes animais do mundo, graças a isso. Todo mundo sabe a forma que foi feita. E aí ainda libera os caras, né? E o Supremo realmente tem sido uma decepção para mim, como cidadão, porque o mesmo fato ele analisa de diferentes maneiras. Quer dizer, o Cunha foi preso, está lá preso, o Loures, Rodrigo Rocha Loures está solto. Mas por que é 2 pesos, 2 medidas da mesma forma? Então não dá para entender que tipo de decisão é essa, porque nos Estados Unidos, eu vou dizer porque é onde eu tenho uma intimidade maior nesse sentido, embora eu não seja da área, as decisões são puramente técnicas. Então, qualquer estado, ainda que tenha as suas leis específicas, tecnicamente é definido da mesma forma por qualquer que seja o juiz. O julgador vai ver apenas aspectos técnicos. Não tem, não, coitadinho desse, coitadinho daquele e tal. E aqui realmente a gente não consegue fazer uma análise da mesma forma, técnica, qualquer que seja a pessoa que está sendo acusada. Então eu acho realmente... acho que todo mundo está decepcionado. E eu também não seria diferente como cidadão. Veja só, a delação, acho que eu já falei isso aqui. A delação, na verdade, o que é? É o dedo duro que, tendo cometido crimes, acaba entregando os outros que cometeram crimes junto com ele. O dedo duro fala, olha, eu fiz, mas o Filete fez e o Clemente também fez. O Cassione aqui sou eu. Eu estou dedurando os dois. Muito bem. Eu não fiz nada, não sei nada, não vi nada. Mas pode ser que você não tenha feito nada e eu diga, o Filete fez e o Clemente fez. Você tinha uma rixa comigo, alguma coisa que... Quando, na verdade, só nós dois fizemos. E pode ser que aquele terceiro que está ali sentado, ó, ou que aquela que está sentada lá dentro do... É sua amiga? Tenha feito e eu não dou o nome dela. Então já começa por aí. Pode ter 3, você dá o nome de 2, ou pode ter um só e você incrimina mais gente porque é seu inimigo político e tal, você joga na roda também. Para que serve a delação? Para você entregar aqueles que fizeram e para a polícia e o Ministério Público investigarem a partir dos dados que você dá. O que aconteceu no Brasil? O delator fala e dá uma preguiça na polícia e uma preguiça no Ministério Público e eles resolvem não investigar. Eles apresentam apenas a delação, só a palavra do réu, e todo mundo sabe que... Sem documento, né? Sem documento sem nada, comprovatório. Sem nada. Pura e simplesmente o sujeito diz o que ele quer e eles apresentam isso e isto serve como prova para a condenação. Baseado nisso, eu digo o seguinte, o que pode acontecer amanhã? E por que não? Eu cometi um crime. Matei uma pessoa. Homicídio misterioso. Ninguém sabe que foi o Cassione que matou aquela pessoa. Polícia investigou, procurou. Crime de autoria desconhecida. Eu chego para a polícia ou para o Ministério Público, apareço e digo, olha, vocês não descobriram quem é que matou aquele camarada, né? Fui eu. Estou confessando. Portanto, eu quero impunidade. Porque eu fiz uma delação sobre mim mesmo. Se vale eu ser não punido quando eu confesso e entrego você, tinha que valer quando eu também cometi um crime sozinho, ninguém descobriu, mas podem descobrir. Então, antes que descubram, eu vou lá e confesso. Rua, liberdade. Critério é o mesmo, meu Deus do céu. Ou não é o mesmo? O cara confessa, recebe o prêmio de não ter pena. A delação é para diminuir a pena. Tanto que na lei está previsto o seguinte: é uma circunstância atenuante do crime, de qualquer crime, a confissão espontânea.
Quando um réu confessa espontaneamente que praticou o crime, isso é uma circunstância atenuante do crime. Mas não isenta de pena, só atenua. Pois na delação, o sujeito fica isento de pena, como ficou nesse caso. Ora, se eles compraram todo mundo, se são acusados de terem comprado todo mundo, se são grandes e altíssimos corruptores, não receberam pena, não dá para a gente desconfiar que eles compraram o Janot. Eu estou dizendo uma coisa aqui, que amanhã o Janot pode me processar. Mas eu pergunto, se eles dizem o que eles querem, acusam quem eles querem, isso vale? Na hora em que dão um perdão desse para esses e não dão para nenhum outro, e eles compraram todo mundo, o crime deles não foi esse? De comprar todo mundo? Por que eu posso dizer, não, os membros do Ministério Público que deram essa colher de chá para eles são incorruptíveis, porque não são seres humanos? Não podem ter feito o mesmo mal feito que os outros fizeram? Eu não estou dizendo que ele comprou, mas eu estou dizendo que eu posso suspeitar do mesmo jeito que eles compram A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, só falta o O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, falta o Z. Por que não compra o Z também? Não é, não? A Regina Lúcia Villani parabeniza pelo programa e pergunta: Filete, pergunte ao Clemente, ao Cassione, na madrugada de sábado, a CT, Polícia Militar e Guarda Municipal realizaram pelo menos 2 comandos na hora da praia, próximo a baladas onde jovens quase que exclusivamente utilizam aplicativos de mobilidade. Ao mesmo tempo acontecia, Clemente, na Concais uma super balada VIP, cujos frequentadores utilizavam o próprio carro pela distância do local. O que chama a atenção é que essa balada foi open bar, anunciada inclusive no jornal local, e não houve nenhum comando próximo com o intuito de atuar os motoristas com a lei seca. Não é estranho? Na praia onde não tem estacionamento, jovens utilizam aplicativos. E onde tem estacionamento, open bar, não há policiamento. Parabenizo a Polícia Militar, a CT e a Guarda pela realização do comando na praia. Mas não é estranho não ter comando no Concas? É, muito isso também. Ela deu o nome dela aqui, Regina Lúcia Villani. Regina, eu acho estranho sim. É que aqui a gente não sabe como é que as coisas são escolhidas, né? E também não tem nada contra. Se o cara tem aplicativo, ele está disponível aí, você vai fazer o quê? Você vai matar o cara para não ter? No mundo inteiro é assim. O Cassione que viaja muito, eu também já viajei para vários lugares, todo mundo usa aplicativo. Você pode ir fora daqui que vai usar também. Se tem disponível, ele vai usar. Então cabe à polícia fazer de alguma forma diferente. Eu não vou nem muito longe. Maceió tem batida direta. Eu tive lá no início do ano e tem batida direta. E os caras burlam, a polícia é inteligente, ela burla o aplicativo. Ela joga como se fosse naquele local, todo mundo está passando mensagem, ela muda de local no último instante. Né? Então, ou seja, cria também alternativa. Ela fala que vai fazer uma blitz no Ilha Porchá. Ela deixa vazar proposital, mas ela vai para um outro local. Certo. Né? Então, a briga é uma jogada. Uma jogada inteligente. Então, ela fala que vai ficar na porta do Moby Dick e vai para Concais. Você faz um... Então, eu acho que não tem que ficar brigando, não. Agora, se realmente você faz num ponto, é esperado que você faça num outro ponto, já que está uma balada, como você falou aí, uma balada VIP, né? Foi esse o termo que foi usado. Por que então? Ou faz para todo mundo, ou não faz, para ninguém, enfim. Eu realmente não concordo. Bom, feirantes querem voltar para o canteiro central da Avenida Francisco de Sério. Para eles, estão descontentes com a prefeitura porque nós cedemos o local para o VLT. Mas estamos insatisfeitos com a prefeitura, que não honrou a promessa que nos fez, reclama a feirante Heloísa Helena de Santos, no Jornal Tribuna de ontem. Também, segundo ela, o marido trabalha há 50 anos na administração municipal e a administração havia se comprometido a devolver o canteiro central para os feirantes. Eu pago, Filete, uma banca de 18 metros, mas não consigo montar uma banca de 8 metros. Ela passa para o WhatsApp e já foi matéria do Jornal Tribuna também de ontem.
Bom, primeiro que a prefeitura não cumprir o que prometeu, não é de se estranhar. Eu estranharia se a prefeitura cumprisse o que prometeu. Então, quem confiou na prefeitura são as pessoas que depois acabam se queixando porque confiam no inconfiável. Em segundo lugar, esse VLT tinha que ser suspenso. O coitado do Anuar, a vida inteira tinha aquela ideia. Monorail. Não é? Do monotrilho suspenso. Em São Paulo fizeram, hein? Como estão fazendo em São Paulo, alguns já estão funcionando. Então, em Miami tem, em várias cidades. Tem um lá de hotel para hotel, pequenininho. Você faz as pilastras de concreto e o trem lá por cima não atrapalha o que está embaixo. Não é? Você não tem um VLT como tinha... Quantos anos nós tivemos uma linha da máquina, que a gente chamava, lembra? A linha da máquina, que atravessava a cidade inteirinha, fechava a porteira e você ficava esperando o trem passar. Né? Agora é o VLT. Não tem ninguém que consiga fazer uma coisa nova, moderna, aqui. Decadência, nós estamos em decadência. Essa questão rapidinho, estamos nos momentos finais do programa. Do Anuar, um abraço, um grande abraço ao Anuar. Nós participamos de tantos programas do Anuar, Cassione e eu e tal. Ele defende isso há 40 anos. E a gente, você pega aqui na América do Sul mesmo, tá cheio, todos os países têm. Todos. Monorreio, monotrilho. Caramba, será que essa é a única maneira que os caras acharam? Não ocupa espaço, né, Cassione? Claro. Põe aquela pilastra no meio, não atrapalha ninguém, não tem que esperar para abrir sinal. Enfim, foi uma pena. Realmente é um negócio que não dá para acreditar. A gente no ano 2017 fazer a inauguração do VLT. Bom, temos que encerrar o programa aqui. O Billy está mandando dizer que se nós não vamos comentar, não vai dar tempo, né? De comentar a embarcação que foi alvo de piratas na volta da festa da Ilha das Palmas. Todo mundo cansado. Estão assaltando agora os donos de lancha. Todo mundo cansado, voltando da Ilha das Palmas e sofreu o assalto na embarcação às 3h30 da manhã. Quero deixar um abraço a todos, obrigado pela audiência e continue com a nossa extensa programação. Muito obrigado.